meninas e meninos. Cá estou de novo, depois de umas férias, né? Espero que vocês tenham descansado bastante e vamos começar tudo de novo, tá? Antes de eu falar o assunto dessa aula, eu vou falar uma poesia. E na hora vocês vão saber de quem é que se trata a aula. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Todo mundo já adivinhou. A linda canção do exílio, de Gonçalves Dias, Antônio Gonçalves Dias, um dos mais emblemáticos poemas da fase do romantismo no Brasil. Então, eu vou falar para vocês o que significa o romantismo. Essa poesia, Canção do Exílio, foi escrita em 1843, quando Gonçalves Dias estudava Direito na Universidade de Coimbra. Sua saudade ficou assim bem evidente, principalmente na última estrofe, em que o poeta explora sua saudade, expressa sua saudade e desejo de regressar. Olha a última estrofe. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Bom, nesse mesmo ano, 1843, quando ele escreveu essa Canção do Exílio, famosíssima, né? Ele também escreveu um drama chamado Beatriz de Sense, mas foi rejeitado por ser considerado imoral pelo Conservatório Dramático do Brasil. Ele que fez o esboço em Coimbra e aqui escreveu. Então, foi considerado imoral, porque mostrava a liberdade exagerada, uma liberdade demais diante das paixões. Isso é só uma parte. Bom, então vou falar de Gonçalves Dias, que nasceu em Caxias, no Maranhão, no Nordeste do Brasil, em 1823, tá? E vai morrer em 1864, quando apenas tinha 41 anos. Ele morreu, sabe como? Num naufrágio do navio Ville Bologna, quando se dirigia para a sua terra, o Maranhão, tá? Antônio Gonçalves Dias foi um grande poeta, advogado, jornalista, teatrólogo do romantismo brasileiro, como eu falei, tá? E da literatura também brasileira, claro, né? Conhecido como indianista. Então, ele era um romântico indianista. Eu vou explicar cada ponto dessa escola, tá bom? Foi também um grande pesquisador das línguas indígenas e do folclore brasileiro, tá? Bom, então vou falar romantismo e indianismo no Brasil. Os escritores românticos, todo mundo sabe, se focavam mais nas emoções, nos sentimentos, desprezando a razão, se afastando da razão. Por isso que são românticos. E a primeira geração do romantismo no Brasil, tá? Destaca-se pela tentativa de não se prender às origens europeias. O romantismo do Brasil, principalmente a primeira fase, ele fez questão de romper com as origens europeias e queria uma literatura nacionalista, tá? Então, o romantismo brasileiro veio carregado de lusofobia. Lusofobia. Fobia a tudo que é luso. E carregado de muito nacionalismo. E um dos focos do romantismo do Brasil foi o indianismo. Pelo nome vocês estão vendo, o foco foi o índio, tá? Porque faz referência à idealização do indígena.
O romantismo brasileiro, principalmente na primeira fase, idealizou o indígena, enquanto na Europa os românticos idealizavam o cavaleiro medieval. Mas no Brasil, o herói cavaleiro medieval não teria sentido, porque a Idade Média não foi registrada, pode-se dizer que nem existiu. Então o índio passou a representar a inspiração, a pureza, o homem não corrompido pela sociedade. Repara, o indígena passou a representar o homem não corrompido pela sociedade. Nítida inspiração de Rousseau. Lembra de Rousseau? Que ele dizia, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Então, a idealização do indianismo, na primeira fase do romantismo, foi colocar o índio, né, como o homem bom, sem estar ainda corrompido pela sociedade, tá? O romance indianista, tipicamente brasileiro, foi então uma das principais tendências no Brasil nessa fase, tá bom? Mas voltando a Gonçalves Dias, ele nasceu, como eu falei, em 1823 no Maranhão, morreu com 41 anos no naufrágio do navio, tá? Esse navio vinha da Europa, depois eu explico por que ele foi à Europa nessa época, tá? Bom, quem era Gonçalves Dias? Ele era filho de uma união não oficializada, de um comerciante português com uma mestiça. Ele cedo começou a trabalhar como caixeiro e depois escriturário na loja de seu pai, mas seu pai faleceu quando ele tinha apenas 14 anos. Ele então foi estudar francês, latim, filosofia, até 1835. E em 1840 ingressou na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, onde fez direito, retornando ao Brasil em 1845, quando se bacharelou, tá? Bom, agora eu vou falar do grande amor de Gonçalves Dias, né? Ana Amélia, também chamada de Dona Ana, tá? Ela foi o grande amor de sua vida. Mas eu vou contar como é que ele a conheceu. Conta-se que em 1846 ele viu-a pela primeira vez no Maranhão, quando ela era ainda uma menina. Mas ele ficou tão impressionado com a sua graça e sua beleza que escreveu até 2 poesias para ela. Depois ele foi embora do Maranhão, foi para o Rio de Janeiro e só retornou ao Maranhão 5 anos depois, em 1851, quando a viu de novo, agora uma mulher feita de grande beleza. E, olhá-la, se apaixonou e foi correspondida. Mas, vencendo a timidez, como ele era correspondido, foi pedi-lo em casamento à sua família. Família que ele tinha grande estima, tá? E eles também tinham grande estima por ele. Mas a família recusou veementemente por ele ser de origem mestiça e de classe social inferior. O poeta, enfim, em razão dos pais não aceitarem que a filha se casasse com ele, tinha que escolher um dos caminhos. Ou renunciava ao amor dela, ao amor da sua vida também, ou à amizade da família. E então ele escolheu o segundo caminho, partindo para Portugal sozinho, mesmo sabendo que a jovem estava resolvida a fugir com ele. Conta-se que numa carta que lhe enviou, ela o acusou dura e amargamente por não ter tido a coragem de romper com todos e desposá-la, já que ela estava pronta para fugir com ele. Bom, e quando já estava em Portugal, passado um tempo, soube, para sua grande tristeza e sofrimento, que ela casara-se. Casara-se ou por capricho, ou por assinte a família, casou-se com um comerciante, homem também mestiço e também com condição financeira inferior à sua família. A família se opusera
muito, né? Mas não conseguiu impedi-la porque ela era maior de idade. E ela casou, como eu falei, ou por capricho ou por assinte à família, para mostrar que ela era dona de si. Bom, sabe-se que um mês depois desse casamento, seu marido faliu. Então, eles partiram para Lisboa, onde o casal passou até por grandes privações, tá? E conta-se que foi aí em Lisboa, num jardim público, que o poeta encontrou a sua amada. Ele já estava casado e ela também. Ele cruelmente arrependido de ter renunciado ao amor daquela mulher. Foi um encontro muito dolorido para os dois. Encontro que lhe abriu as feridas de modo irreparável. E aí, depois desse encontro, ele escreveu as famosas estrofes que receberam o nome Ainda Uma Vez a Deus, tá? Nessa altura, ele também havia casado no Rio de Janeiro, como eu falei, vindo depois morar em Portugal como oficial da Secretaria de Negócios Estrangeiros, onde passou em Portugal 4 anos. E foi em Lisboa que eles se encontraram nesse jardim, né, público, numa tristeza e desilusão de ambos, tá? Bom, em 1862, ele partiu de novo para o Brasil. E em Recife, ele começou a ficar doente, e em Recife consultou um médico que não resolveu o seu problema de saúde. Então, ele retornou à Europa para se tratar. 1862. Ficou na Europa 2 anos e depois retornou ao Brasil em 1864, no navio Ville de Bologna, que naufragou na costa brasileira, perto do Maranhão, no dia 3 de novembro de 1864. Uma parte, salvaram-se todos do navio, menos o poeta, que morreu agonizando e afogado em seu próprio leito. Ninguém o socorreu. O acidente ocorreu perto de Tutóia, no Maranhão, tá? E foi assim o seu triste fim. Agora eu vou falar da Academia Brasileira de Letras, ABL, porque ele, Gonçalves Dias, foi o patrono da cadeira número 15, por escolha do seu fundador, Olavo Bilac. Olha, a ABL, Academia Brasileira de Letras, é uma instituição literária brasileira fundada no Rio de Janeiro em 20 de julho de 1897. Seu primeiro presidente foi Machado de Assis, que nasceu em 1839 e vai morrer em 1908. Machado de Assis foi eleito por aclamação e também escolhido como seu presidente perpétuo, tá? Hoje, a Academia Brasileira de Letras recebe muitas críticas, tá? Muitos a definem dizendo que ela deixou de ser uma entidade séria. Esses críticos à Academia Brasileira de Letras dizem que virou um agrupamento de escritores políticos poderosos e vaidosos, tá? Olha, tornaram-se imortais Getúlio Vargas, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, o senador e vice-presidente Marco Maciel, todos presidentes, e Marco Maciel vice-presidente. Enquanto que brasileiros aclamados na literatura brasileira nunca lá entraram como imortais. Quem que nunca entrou? Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Cecília Meirelles e tantos outros. Então, as críticas vêm daí. Políticos entram, né, que não tem nada a ver ou pouco a ver com a literatura, e nomes aclamados, como eu acabei de falar, e muitos outros, nunca entraram. Até se tornaram imortais, pra vocês verem, olha, além desses esses ex-presidentes e esse ex-vice-presidente, olha quem se tornou imortal nessa academia. Ivo Pitangui, cirurgião plástico. Santos Dumont, Assis Chateaubriand, Roberto Marinho, etc.
que apesar deles todos, que eu acabei de falar, e muitos outros, que tiveram contribuições científicas, mas não se dedicaram à produção literária. Então, a Academia Brasileira de Letras, eles tinham que ser escolhidos por se dedicarem à produção literária, tá? No quadro atual, para terminar a aula, no quadro atual, o mais antigo e imortal foi José Sarney, eleito em 1980. Vocês sabem, é o ex-presidente José Sarney. E o mais novo, imortal, é Gilberto Gil, eleito em 2021. Eleito para a cadeira número 20. Uma parte entre 2013 e 2008, Gilberto Gil, durante o governo de Lula, ele foi ministro da Cultura e embaixador da ONU. E vou terminar por aqui, tá? Não esquecendo que Gonçalves Dias foi o patrono da cadeira número 15 da ABL, Academia Brasileira de Letras, tá? Escolhido por seu fundador, Olavo Bilac. Vou ficar por aqui. Beijo!